Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos analisar hoje a ação do Cruzeiro do Sul, código CSED3. Falei recentemente dessa empresa aqui, desse projeto, que eu achei muito interessante, continuo achando, mas hoje nós tivemos uma forte correção em suas cotações. Hoje nós tivemos aqui uma queda, pessoal, de 13% em sua cotação. A empresa apresentou o seu resultado agora recente, teve uma queda no seu lucro líquido e algumas outras observações. O fluxo de caixa livre também teve um ajuste interessante e teve algumas despesas, digamos que não seja recorrente, e teve redução de dívida também. E a empresa é uma empresa sólida, tem alguns pontos de observações que eu vou mostrar para você hoje, que deve dar a devida atenção, mas é uma empresa que, na minha opinião, a relação preço e lucro está muito favorável. É algo que a gente olha bastante aqui. Sempre eu estou olhando para vocês, para que a gente possa sempre escolher algum ativo ou estudar algum ativo que nos traga essa margem de segurança. Devido às incertezas que ocorrem no mercado de capitais, a volatilidade de forma muito recorrente, é importante você operar com margem de segurança. E eu vou dizer para você como que é formado essa margem de segurança através de alguns indicadores que a gente utiliza aqui. Nesse exato momento, como ela apresentou esse resultado, que trouxe um lucro líquido, uma redução de 28%, consequentemente uma redução no lucro por ação, a gente tem uma atualização em seu lucro líquido. Consequentemente, as suas margens, seus valores intrínsecos são ajustados. Dito isso, quando que o lucro líquido, quando que o valor intrínseco será ajustado? Sempre que um projeto apresentar os seus resultados. Empresa no mercado de capitais, capital bolsa de valores, Estados Unidos, qualquer outro, ela tem a obrigatoriedade de trazer essa apresentação desse resultado trimestralmente. Então você tem a opção de ler todo trimestre, se essa ação tiver em seu portfólio, em sua carteira, você ir lá e ler e entender o que está acontecendo com a empresa que você escolheu ser sócio. Nos Estados Unidos também da mesma forma e anualmente traz um relatório mais aprofundado para você estudar e dar uma olhada. Porém, nós temos alguns sites que traz para a gente alguma facilidade, algum resumo, ele pega todos esses dados e traz para você algum ponto de atenção que é importante a gente dar essa atenção aqui, por exemplo, aqui no caso da Cruzeiro do Sul. Nós temos aqui no critério rentabilidade, nós temos uma pontuação 5.9, porque aqui nós temos a questão do ROI, nos últimos 5 anos tem um ROI de 8,5. Então, é um ponto de atenção aqui, tá, pessoal? E aqui nós temos um ROIC muito bom, que é o retorno sobre capital investido. O de cima é o retorno sobre patrimônio. Então, nós temos um ROIC nos últimos 5 anos, 16,5. Então, nós temos um ROIC acima da nossa taxa de juros. Então, nós temos um prêmio que é algo bem relevante. Então, essa plataforma, ou qualquer outra plataforma, ela vai trazer essa métrica para vocês de acordo com a condição econômica do nosso país. Então, ela vai trazer esse parâmetro para ver se algum ativo traz algum prêmio para você, investidor. Porque nós precisamos escolher ativo que seja rentável e que traga para a gente, de fato, esse prêmio, porque você está alocando seu capital em um ativo que oferece mais risco do que uma renda fixa. Então, a gente busca ativo dessa forma, tá bom? E aqui, continuando, nós temos o que mais aqui? Nós temos agora a liquidez. Então, nós temos uma empresa com boa liquidez, nota 10 aqui, conforme vocês podem perceber. Então, isso é importante. A alavancagem também, nós temos uma nota 10, que nós temos uma dívida líquida pelo EBITDA de 0,63, uma dívida muito bem administrada. Consistência, nós temos aqui a nota 5, que é o número de ações consecutivas sem prejuízo, 5 ações, 5 anos, número de anos consecutivos sem prejuízo, 5 anos. Então, ela nunca teve prejuízo. Lembrando que essa empresa ela fez recém-IPO no mercado, tem só 5 anos de mercado. Número de anos com lucro nos últimos 10 anos, 5 anos. Então, por que está essa nota 5? É porque ela tem pouco tempo no mercado. Daqui a pouco essa nota pode melhorar. Crescimento, nós tivemos aqui
nos últimos 5 anos, um crescimento de receita líquida de 9,5. Então está 4,8, mas teve um crescimento de receita. Só que essa plataforma busca um crescimento maior, ok? Negociabilidade 3,3, por quê? Nós temos aqui um free float comprometido, nós temos 12,4% de ações em circulação. E nós temos aqui um volume até interessante, 3,3 milhões de negociações ao dia, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, eu vou pegar aqui o resultado para você, trazer algumas observações, para ser bem objetivo nesse estudo de hoje. A empresa trouxe uma receita interessante, 702 milhões, e aqui essa receita já veio com um aumento de 4,5 versus o primeiro trimestre de 2025. O lucro líquido, acho que foi o que pesou na cotação hoje, teve um ajuste de 28,1%, apresentando um lucro líquido ajustado de 62,7 milhões. Nós tivemos também um EBITDA ali, um aumento de 1%, e nós tivemos aqui uma desalavancagem da dívida. Então, nós tivemos uma redução de dívida aqui, que é algo importante. A empresa está desalavancando com taxa de juros da forma que está. Então, tudo indica que sobrará mais dinheiro em caixa e a empresa vai começar a direcionar melhor esse dinheiro para investir no seu projeto, em suas tecnologias, para que ela possa gerar mais fluxo de caixa, que o seu operacional seja cada vez mais eficiente, ok? Então, nós tivemos aqui 3 segmentos que foram lucrativos, com destaque aqui a área da saúde. Então, nós tivemos aqui o ensino presencial, 493 milhões, nós tivemos aqui no comparado 2,8% de aumento, curso de saúde presencial, 363 milhões, comparado um aumento de 6,1%, digital e semipresencial, 7,4%. Então, aqui, lucro bruto, 371 milhões, um aumento de 5,4%. Tá? A margem bruta alcançada 53%. É uma margem muito interessante que traz, com certeza, para o setor, um diferencial bastante interessante de ser observado, ok? Nós tivemos aqui o fluxo de caixa, que é um ponto de atenção. Nós tivemos aqui um fluxo de caixa de 140 milhões, então nós tivemos aqui uma deterioração do fluxo de caixa livre, sendo que primeiro trimestre de 2025 foi 223 milhões. Então, nós tivemos aí uma excelente correção no fluxo de caixa livre, que é um ponto de atenção que o mercado também observa bastante. E, consequentemente, conforme vocês estão percebendo, nós tivemos a desalavancagem aqui. Era 1,1, agora está 0,8, segurando a posição financeira robusta e reforçando baixo risco de liquidez, tá bom? E aqui nós buscamos aqui esse equilíbrio. Então, a empresa tem aqui na área da saúde subiu, contínua, né? Expansão contínua. Ganho de margem também foi muito bom e a desalavancagem. Por outro lado, nós tivemos a pressão aqui no lucro líquido, menos 28%, um aumento de custo de caixa, um aumento de custo caixa para 70,3% receita, postura conservadora e modernização. Então, provisão, PSLD, para o pessoal. Então, foi necessário fazer aqui uma provisão também, que gerou também um custo de caixa aí, com certeza, tá, pessoal? Então, aqui ela vem. Cruzeiro do Sul demonstra fortalecimento contínuo do seu business, notadamente em saúde, otimização do balanço patrimonial. A companhia absorve elevações de custo e curto prazo, focadas em provisões de crédito e modernização para garantir sustentabilidade operacional e geração de caixa no longo prazo. Em caixa, ela tem ali o fluxo de caixa livre, fluxo de caixa operacional, ela tem ali também, conforme vocês conseguem verificar aqui, que isso é importante. Nós estamos analisando esse balanço aqui, tá? Então, ela tem aqui algumas informações relevantes. Ela tem um débito de 2,52 bi, só que ela tem 808 milhões em caixa, tá bom, pessoal? E nós temos aqui o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, de todo modo, ele está positivo, tá bom? E aqui a empresa pagou quase 10% de dividendos, algo que é bem interessante também. E a gente precisa olhar alguns detalhes importantes. Deixa eu dar uma olhada para você. Aqui foi a queda de hoje, quase 14%. Dando uma olhada aqui, a gente percebe um crescimento de receita. Como eu disse para vocês, a empresa tem 5 anos de mercado. Então, tem um crescimento de receita, crescimento de lucro. A empresa não deu prejuízo. Tá? É importante que diga isso, né? Nós temos aqui um lucro por ação
Aqui eu vou colocar trimestral, vou colocar anual. 2025 um destaque muito grande, ela saiu ali de 44 centavos, foi para 69 centavos, então um lucro por ação bem exponencial. Nós temos aqui as margens que eu falei para vocês, margem bruta 50%, margem líquida 10, quase 11%, um ROI, um ROIC de 20,68. Em se tratando de liquidez, está tudo ali, liquidez certinha, dívida controlada. Nós temos aqui o lucro líquido crescente, se a gente pegar aqui o anual, também nós tivemos aqui um lucro líquido bem robusto, saindo de 144 milhões para 296 milhões, um crescimento quase dobrou 100% ali o lucro líquido. Fluxo de caixa operacional, como eu disse para vocês, o fluxo de caixa livre está aqui positivo. Se a gente olhar o fluxo de caixa livre da empresa, ele nunca ficou negativo, tá? Se a gente olhar também o fluxo de caixa operacional, também ele não ficou negativo também, conforme vocês podem perceber aqui. Então, nós temos um fluxo de caixa operacional bem interessante. Se olharmos aqui, esse aqui eu gosto de olhar bastante, que é o valor intrínseco de Graham. A gente percebe que esse valor intrínseco ele vai aumentando cada trimestre, né? Se a gente colocar aqui no anual, a gente vai perceber isso também, né? A gente vai perceber o quanto a empresa vem gerando valor, né, pessoal? É o que eu gosto de olhar bastante com relação a essa questão. Então, olha só, aqui a gente percebe o quanto a empresa, né, o valor intrínseco saiu de 4,37 e atualmente está 8,41. Então, o valor intrínseco a empresa vem gerando valor, consequentemente, e a gente vai percebendo essa atualização. Vamos dar uma olhada no gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou adicionar ali os meus indicadores e trazer para você uma informação importante com relação ao nosso gerenciamento que a gente faz aqui de forma bem simples e tem sido muito eficiente. Olha só, aqui estão os nossos indicadores, isso aqui que é o que eu me baseio bastante, tá? Além de olhar todos os dados da empresa, mas aqui o que eu tenho? Eu tenho um lucro líquido de 296 milhões, eu tenho uma previsão aqui de 12 analistas que faz cobertura desse ativo, que busca ali o preço alto de R$ 10, a cotação está 4,37, então nós estamos falando aqui de cento e poucos por cento de potencial de valorização, tá? O valor intrínseco de Graham 8,41, também aqui já temos uma margem de segurança muito boa. O preço teto está lá embaixo, 2,99. Como eu disse para vocês, a empresa ela tem pouco tempo, né, que ela paga dividendos. Então, mas nós temos aqui, o maior pagamento foi 49 centavos, nós temos todo o histórico aqui, e ela voltou em sua média aqui, tá, pessoal? Então, dividendos tem um histórico bem pequeno, e nós temos um caixa de 2,22 por ação. Então, a cotação está ajustando, e nós está distanciando dessas margens, distanciando dessa previsão. Interessante que mesmo com esse resultado, os analistas mantêm essa previsão aqui. Então, assim, eu coloquei essa previsão para vocês, porque às vezes alguém quer buscar um ganho de capital, né? Fazer um swing trade, um position, que seja. Então aqui eu acho bem relevante. Então você vai, no caso, eu gosto sempre de estar montando posição nessas quedas e aí eu vou ajustando o meu preço médio ali e vou administrando meu gerenciamento de risco, ok? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Então aqui nós damos uma nota de 7, nota 7 para esse ativo. É um ativo bem interessante e é um ativo que eu considero bastante sólido, tá, pessoal? Então, assim, eu mantenho a minha posição com relação ao ativo. Para mim, esses resultados trimestrais. Para mim, esses resultados trimestrais não muda muita coisa nesse momento. Logicamente, o que vai acontecendo, pessoal? Se ela continuar apresentando lucro líquido negativo, vai ajustando muito esse lucro líquido, automaticamente esse valor intrínseco vai ajustando. Então, eu tenho um preço que eu estabeleço ali, o máximo que eu consigo pagar pelo ativo. Então, faça esse monitoramento, acompanhe, não decida apenas por olhar um resultado trimestral, comece a acompanhar o ativo, vai verificando, é muito comum. Importante é que no final do ano ali a empresa consegue manter a sua consistência e seu operacional. Às vezes tem alguma coisa ali que não é recorrente, é algo que acontece momentaneamente, daqui a pouco a empresa começa a operacionalizar naturalmente e você começa a surfar. Porque às vezes o investidor sai do ativo e de repente ele sai a hora que precisa comprar e ele compra a hora que precisa vender e vira uma bagunça. Então, fique tranquilo com esses movimentos, são comuns, são normais,
você precisa administrar e tentar entender o real momento da empresa, principalmente no caso, setor educacional. Ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, deixe aqui abaixo que eu estou à disposição para poder auxiliar você. Tá bom? Um abraço, pessoal.